Estamos de volta com mais uma série no canal Lean Business Analysis Brasil. Dessa vez focada numa ferramenta, o Business Strategy Canvas, como vocês viram o título dessa série. Mas vamos lá, mais um Canvas, diante de tantas dezenas de Canvases que existem no mercado. Pois é, mesmo tendo todos esses Canvases aí presentes, que começaram lá com a ideia do Business Model Canvas, que a gente respeita muito e acha um baita de um modelo, muitos dos que a gente tem olhado, observado, não resolvem o problema que a gente precisa, que é acelerar a tomada de decisão na gestão do portfólio de projetos. E aqui eu estou trazendo um tema do portfólio de projetos, porque esse Business Strategy Canvas, ele não tem como alvo o desenvolver a estratégia do negócio como um todo, mas sim de uma iniciativa de negócios, ou seja, pode ser projetos, pode ser plano de ações, pode ser um programa maior até. O que acontece aqui é o seguinte, a gente continua perseguindo aquela business agility, aquela tão sonhada agilidade de negócios, que faz com que a organização se adapte rapidamente às mudanças de mercado, às demandas de cliente, ou seja, que desenvolva novas capacidades organizacionais, não somente de eficiência, eficácia, mas que gere novas oportunidades de negócio em ciclos cada vez mais curtos, focados no cliente, no encantamento do cliente. Então, o que a gente vê hoje cada vez mais no mercado é que essa Business Agility, ela é muito focada num pensamento Lean e que aqui, sim, sempre falou em foco no cliente, porque ela fala em entregar valor na perspectiva de quem consome o seu produto ou serviço e eliminação, redução, mas principalmente eliminar os desperdícios que existem em toda a cadeia logística. Pois é, gente, quando a gente fala em eliminar os desperdícios, o que eu tenho visto em consultoria e também em parceiros, em treinamento, quando eu lido com várias empresas no mercado, é que o portfólio de projetos, principalmente o estratégico, é recheado de desperdícios. A gente vê pessoas desenvolvendo coisas que não são necessárias ou que não têm nenhum alinhamento com a estratégia, tirando os recursos que são essenciais para focar no que deveria ser estratégico. Ou seja, não havendo também priorização do que é importante e, o mais interessante, desenvolvendo muito mais do que o necessário, que é um baita de um desperdício. Então, olha só, esse passo de desenvolver uma gestão adequada do portfólio estratégico de projetos é essencial para a agilidade de negócio. E aí os velhos tradicionais PMOs, lá os escritórios de gerenciamento de projetos focados estritamente em status report, em ver se está indo no prazo ou não está. Isso é na hora do delivery. A gente quer que os escritórios de gerenciamento de projetos, os PMOs, evoluam para análise estratégica de negócios. Business Analysis, Business Agility. Então vamos lá, Discovery. A gente não falou sempre aqui em Discovery e Delivery. Quem está acostumado com esse termo de descobrir e entregar continuamente em nível de produto, sabe que a gente tem lá o descobrir junto ao mercado, junto ao cliente, o que realmente é importante, fazendo testes de hipóteses, validando suas hipóteses, para daí então fazer o delivery mais assertivo. O que a gente está propondo aqui é um discovery mais elevado, em nível de projetos, certo? Então vamos lá. Esse é o primeiro episódio aqui da série e a gente chamou de pragmatismo no portfólio de projetos, porque o que a gente está propondo aqui? A gente está propondo trazer, primeiro elemento, aquela essência da análise de negócios no foco da estratégia. A gente precisa entender rapidamente qual o cenário atual, qual o estado presente, como é dito também. A gente precisa entender qual o cenário desejado ou cenário futuro. A gente precisa entender qual a estratégia da mudança e a gente precisa entender quais são os riscos envolvidos. Esses são os 4 elementos básicos na análise da estratégia de negócios, segundo o corpo do conhecimento da análise de negócios lá do Instituto Internacional da Análise de Negócios, que eu tenho usado muito como base para fazer tudo que eu desenvolvo aqui na Lean Business Analysis. Mas aí vem um ponto, Canvas. Que tipo de Canvas a gente vai usar? O velho e bom Business Model Canvas, não o conteúdo, mas a estrutura, a forma. Por quê? Porque muita gente usa o Business Model Canvas e não se deu conta que, claro que se deu conta na proposta de valor que está na espinha dorsal, assim, no meio do Canvas de modelo de negócios. Se eu estou montando um modelo de negócio, eu tenho que entregar valor
associado. Mas o que está na direita é aquela estrutura, tem um ciclo ali, numa estrutura de geração de receita para o modelo de negócios. Porque vê até essa proposta de valor é entregue por canais essenciais, né, os key channels ali do negócio, para o segmento de cliente, meu alvo, e um retorno, canais de relacionamento, a forma como eu me relaciono com o cliente, é a forma como o cliente consegue se relacionar comigo. Isso tudo me gera fluxo de receita, de valor aqui para o negócio. Do outro lado, é toda a minha estrutura, todos os meus recursos, as atividades e os parceiros de negócios estratégicos que estão associados à minha estrutura de custo, que produzem essa proposta de valor para o cliente. O que a gente propõe aqui? A mesma estrutura cíclica, certo? De um lado, o que eu desejo, do outro, no modelo de negócio, é óbvio que eu desejo também os parceiros e as atividades e os recursos, eu vou ter que trabalhar com isso. Mas aqui a gente está falando o seguinte, ó, não é a proposta de valor que está no centro, mas sim a minha estratégia de mudança. Porque se a gente está falando de uma iniciativa, eu estou saindo do cenário atual para um cenário futuro desejado. Então, o Canvas, na minha opinião, que tem que simplificar toda a análise, ele tem que estar à esquerda, da onde eu parto e para onde eu vou. E no centro, a estratégia de como eu fraciono o problema. Essa é a estrutura básica do que a gente vem apresentar aqui nos próximos 4 episódios, certo? E que consiste em a essência do modelo. Então, no episódio número 2, eu vou mostrar toda a lógica de construção do Canvas, tá? Até para vocês desenvolverem um raciocínio muito claro sobre como ele será preenchido. E nos 3 últimos episódios eu vou falar em detalhes o cenário atual e exemplos de preenchimento do cenário atual. No outro, cenário futuro, desejado e exemplos de preenchimento. E por fim, a estratégia da mudança, que eu vejo que tem sido a mais difícil por todos esses analistas que estão atuando na transformação de negócios, a entender aquela velhas frases muito importantes que aqui a gente tem que ter no sangue, assim, ó, usando direto. A primeira, do Sun Tzu, dividir para conquistar. Então, a estratégia da mudança tem que manifestar esse dividir para conquistar. E a segunda é, pense grande, comece pequeno e cresça rápido. Se não me engano, foi a IBM que começou com isso lá perto dos anos 50, 60, acho, com essa frase, e que a gente vai ter que usar aqui nessa aceleração, conquista de exponencialidade, tá? Então, fica aí a dica e tá aqui o modelo para vocês darem uma olhada como que vai ser, tá? Até o próximo episódio.